Em 1837, um discurso mudou completamente o rumo do pensamento americano. Foi um momento tão marcante que acabou sendo chamado de a Declaração de Independência Intelectual do país. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em O Acadêmico Americano, de Ralph Waldo Emerson, e descobrir por que essas ideias, mesmo tanto tempo depois, ainda são tão poderosas. Vamos tentar imaginar a cena. Estamos em Cambridge, Massachusetts, no dia 31 de agosto de 1837. O lugar, a Universidade de Harvard. Um jovem Ralph Waldo Emerson sobe ao pódio. O que ele está prestes a dizer não é só mais um discurso, sabe? É um verdadeiro chamado à revolução intelectual. Um chamado que ecoaria por gerações e gerações. Ele já começa com uma afirmação bem ousada. O nosso dia de dependência, o nosso longo aprendizado com o saber de outras terras, chega ao fim. Com essas palavras, Emerson estava declarando que a América não deveria mais ser uma mera sombra intelectual da Europa. Chegou a hora de forjar um caminho próprio. Então, a primeira parte do argumento dele é toda sobre isso. Definir uma nova visão para a mente americana. Emerson não estava só criticando a situação da época, ele estava propondo um ideal totalmente novo. E o ponto crucial é este. Emerson clama por um novo tipo de intelectual. Alguém que seja independente, autoconfiante e, acima de tudo, livre daquela aceitação cega da tradição. A ideia era parar de simplesmente imitar a Europa e começar a criar a partir da experiência genuinamente americana. Agora, vamos entender o problema que Emerson diagnosticou na sociedade dele. Ele viu uma crise, a da fragmentação do indivíduo. Isso fica muito claro na diferença que ele faz entre o que ele chama de homem pensante e o mero pensador. Para explicar essa ideia, ele usa uma espécie de fábula. Ele diz que na origem existia um homem, um ser completo, total. Mas a sociedade, em nome da eficiência, dividiu esse ser em partes. Um se tornou o agricultor, outro o comerciante, outro o sacerdote. Cada um virou apenas a sua função, perdendo a visão do todo. E essa citação aqui ilustra de forma brilhante o resultado que ele via como grotesco dessa divisão. A sociedade acaba produzindo monstros ambulantes. Um bom dedo, um pescoço, um estômago, um cotovelo, mas nunca um homem. É uma imagem fortíssima, né? Sobre a desumanização que a especialização excessiva pode causar. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, temos o ideal, o homem pensante. É o intelecto, no seu estado correto, que abraça todas as partes da vida. Do outro lado, a realidade que Emerson via, o mero pensador, que é o estado degenerado, uma vítima da sociedade que acaba virando um papagaio, só repetindo o pensamento dos outros sem originalidade. Tá, então como é que se sai dessa crise? Emerson oferece uma solução. Ele descreve o que chama de os 3 grandes mestres, as 3 influências essenciais que são capazes de moldar o verdadeiro intelectual. E são esses aqui os 3 pilares da educação desse intelectual. Primeiro, a natureza. Segundo, os livros. E terceiro, a ação. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Para Emerson, a natureza era a primeira e a mais importante das influências. E não era só um cenário bonito, não. Era a fonte primária de inspiração. Ele acreditava que as leis que governam a natureza são, na verdade, um espelho das leis que governam a mente humana. E isso nos leva a essa máxima fundamental. O antigo preceito "conhece-te a ti mesmo" e o preceito moderno "estuda a natureza", no fim das contas, se tornam uma coisa só. Para entender a si, é preciso entender o mundo natural, e o contrário também é verdade. O segundo grande mestre são os livros. Claro, eles são essenciais porque conectam a gente com a mente do passado. Só que o Emerson faz um alerta super importante. Os livros devem ser usados para inspirar e nunca, jamais, como um dogma a ser seguido cegamente. Aquela famosa frase dele resume essa visão perfeitamente. Os livros são as melhores coisas quando bem usados. Abusados estão entre as piores. Ou seja, eles podem ser tanto ferramentas para libertar o pensamento quanto correntes que nos prendem. O grande perigo, segundo ele, é se transformar em um rato de biblioteca. Aquela pessoa que valoriza mais o que está escrito nos textos do que o seu próprio pensamento original e a sua experiência de vida. Ela acaba virando um satélite das ideias de outra pessoa em vez de criar seu próprio sistema de pensamento. Isso nos leva a um ponto central. Para Emerson, a única coisa de valor no mundo é a alma ativa. O pensamento original, a criação, a alma em movimento, é isso que realmente importa, mais do que qualquer livro já escrito.
E, finalmente, chegamos ao terceiro mestre, a ação. Para Emerson, é a ação que faz o pensamento amadurecer e se transformar em verdade. Sem a experiência do mundo real, da vida como ela é, o intelectual nunca vai ser uma pessoa completa. A vida, ele diz, é o dicionário do intelectual. O trabalho pesado, as dificuldades, o esforço do dia a dia, tudo isso fornece a matéria-prima para a sabedoria. Cada experiência, boa ou ruim, vai enriquecendo o vocabulário intelectual e a profundidade no entendimento. Bom, agora que esse homem pensante foi formado pela natureza, pelos livros e pela ação, qual é a missão dele? Qual é o seu dever mais elevado para com a sociedade? Os deveres são bem claros e ativos. O intelectual deve animar, elevar e guiar as pessoas, mostrando os fatos por trás das aparências. Deve ser o olho e o coração do mundo, preservando a nobreza do passado e, muito importante, resistindo àquela prosperidade vulgar que, segundo ele, sempre leva de volta à barbárie. E o que é que sustenta todos esses deveres? Uma virtude central, a autoconfiança. O intelectual precisa ser livre e corajoso, nunca se curvando ao clamor popular, às modas ou às pressões da sociedade. A força vem de dentro. E agora, a gente traz essas ideias para o nosso tempo. Porque o chamado à ação de Emerson, feito lá há quase 200 anos, continua incrivelmente relevante hoje em dia. Ele termina com essa convocação poderosa. Andaremos com os nossos próprios pés, trabalharemos com as nossas próprias mãos, falaremos as nossas próprias mentes. É um apelo por uma nação de indivíduos autoconfiantes, onde cada um contribui com sua verdade única. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Numa era de informação infinita, com influências externas vindo de todos os lados, o que realmente significa ser um verdadeiro pensador hoje? O desafio de Emerson ainda está na mesa, e talvez seja mais importante do que nunca.